Gabriel Barros, né? Gabriel Barros, o louco aqui. Eu sou formado, na verdade, a minha formação não tem muita ligação com o teatro. O teatro tem ligação comigo, mas a minha formação é um pouco diferente. Eu tenho formação em matemática, né? E administração de empresas. Só que eu sempre fiz teatro desde pequeno, passei pela Cal, tablado, todos esses cursos conhecidos de teatro, mas eu nunca quis fazer teatro. Eu sempre fugia, né? Então, sei lá, eu achava que a profissão não dava dinheiro, aqueles clichês todos que a gente costuma ouvir, né? E então eu fui fazer outra área. Só que quando eu cheguei na UERJ, sou formado da UERJ, né? Onde eu fui parar no curso de teatro lá. Tava ali, tipo, não tinha jeito. Tava te caçando ali o teatro. Tipo, não, você vai vir pra cá, não tem como você. E é muito louco, porque eu sempre conto uma história muito bacana, que quando eu fui aparecer, na verdade, eu fui fazer uma matéria que era uma matéria de licenciatura, né, de pedagogia, para quem faz matemática. E a matéria era o seguinte, era estudos diferenciados. Aí eu fui para lá fazer estudos diferenciados. E quando eu cheguei lá, era uma aula de teatro. E quando perguntaram o curso, quem é de letras? Levanta a mão. Quem é de história, geografia? Aí o cara, então, vamos começar a aula. Aí um aluno falou assim, não, você esqueceu de uma matéria aí. Não, eu falei todas. Eu, não falou. Aí ele aqui. Ele, qual é a sua matéria, rapaz? Matemática. Quando foi isso, todo mundo olhou para mim, parecia um alienígena. Parecia um alienígena, muito louco. Então, assim, eu sempre gostei muito de teatro e o teatro foi acompanhando a minha vida, assim, profundamente, né? Até agora, inclusive, né? Que agora eu já trabalho mais na área mesmo, né? Como diretor teatral. Isso. Deixei um pouco de lado a área de... Eu ainda acho que eu trabalho com a área de administração, porque eu coordeno uma ONG com mais de 400 alunos, né? Então, preciso ter um olhar... Bom, é isso que eu estava pensando agora. De repente, até o teatro te caçando ali, mas você tendo essa base em outra área, né? Que você possa aplicar agora, de repente você pensa, pô, olha só, tá vendo? Se eu não tivesse aquela base lá, agora, de repente, eu estava meio que caçando. Agora, mas aqui eu estou numa praia que eu sei exatamente o que eu posso mexer, né? Estaria confuso, é verdade. E aí é isso, profundamente apaixonado pelo teatro, principalmente com as possibilidades que ele pode trazer para as pessoas, né, para o ser humano. É isso. Pô, legal, Alice. E no caso, assim, por exemplo, quais os trabalhos que você está fazendo agora de peças? Bom, hoje eu... Até você falou até que você estava com um projeto, uma peça que você estava... projeto que você estava indo, que você teve até, que a gente marcou até para você vir, você, não, agora eu estou meio enrolado. É verdade. Basicamente, o que eu faço hoje é o seguinte, eu coordeno essa ONG, né, chamada ONG ECOA, ela já vai fazer agora 9 anos, né, e eu estou dirigindo um centro de pesquisa, né, um núcleo de pesquisa chamado Serragem. Fora isso, eu faço trabalhos de capacitação de grupos, escrevo para Vale do Rio Doce, pode falar? Não pode. Não tem problema não. Escrevo para Vale do Rio Doce, porque eles têm projetos ligados a teatro, para lá, na verdade é onde eu trabalho, carteira assinada, essas coisas. E, bom, faço basicamente isso, né? Naquele dia que a gente marcou, eu estava em cartaz com um espetáculo chamado Sob Signo de Vênus, que é um espetáculo que fala sobre a trajetória da mulher no mundo. Então a gente fala de Safo, a gente fala de Simone de Beauvoir, Cássia Eller. A gente vai fazendo uma trajetória muito grande para a mulher. Pô, legal isso. Foi bem bacana a temporada. A temporada foram todas as quintas-feiras de abril. Teatro lotado todos os dias. O público ficou muito feliz. Foi uma resposta muito bacana. Caramba, né? legal. Muito legal. Então é isso. Eu costumo dirigir grupos de teatro, ou às vezes tem um convite, ou nesse grupo que eu fico fixo, né? Que eu sou o diretor fixo desse grupo, que é a Serragem. E na ONG, que é um trabalho diferente, que é um trabalho social que eu faço lá, que é bem bacana também, que é com teatro. E aí nesse trabalho da Serragem, mais ou menos quantas pessoas envolvidas ali? Bom, o trabalho da Serragem ele é mais simples, né? É um trabalho que eu trabalho com umas 3 pessoas, cada um numa área, né? Um rapaz, o Renato, trabalha com teatro de rua. Eu tenho a Vanessa, que trabalha com a parte mais ligada às artes plásticas, né? Ela dialoga por conta da formação dela.
e a Adriana, que trabalha mais com alunos que estão começando a fazer. É um trabalho mais simples, a gente tem uns 30, 40 alunos, né? Trabalha uma hora na ONG é pauleira. Mas trabalho, no caso, são como esse trabalho de rua? São crianças que não têm essa aptidão com teatro, mas de comunidade, coisa e tal? Então, vamos falar da ECOA, que eu acho que a gente entra nesse assunto. Então, é por isso que eu estou querendo puxar o galinho para pegar. Vamos lá. Como é que a gente trabalha na ECOA? A ECOA foi uma ideia que eu tive há muito tempo atrás com os amigos de faculdade, inclusive alguns da UF, né? Estava passando agora perto da UF, eu achei bacana que eu lembrei disso, né? E a gente queria montar um projeto onde a gente pudesse... A gente teve uma ideia muito simples e bem ousada. A gente queria mudar o mundo, né? Então, uma coisa meio difícil de fazer. Mas a gente queria mudar o mundo através da mudança da comunidade que a gente vivia. Então, eu sou nascido na comunidade de Jacarezinho e a gente resolveu fazer um pré-vestibular lá. Então, eu estava fazendo matemática na época, uns amigos histórias, outros geografia, enfim. A gente montou um pré-vestibular, só que todos faziam teatro. De uma certa forma, paralelamente, faziam teatro. E aí a gente resolveu montar um pré-vestibular, onde as aulas eram dadas de forma teatral. Isso atraiu a galera da comunidade. Porque se você chega numa comunidade e fala assim, vamos ter aula para um cara que está lá, vamos ter aula. Cara, não quero ter aula, que não sei o quê. Só que como a gente chamava o público, fazia um cortejo, o que é isso? O que é isso que está acontecendo aí? O cara se interessava, ia lá ter a aula dele, e foi muito bacana, porque a gente conseguiu manter essas pessoas fazendo a aula, foi muito legal. O pré-vestibular acabou depois de um ano e meio acabando, mas a gente passou muita gente para várias faculdades particulares ou públicas. E depois o projeto ficou com aquelas pessoas, mas as outras foram fazer outras coisas, e eu falei assim, cara, e agora? O que eu faço? Eu estou meio que sozinho aqui, acho que eu vou dar continuada no teatro. E aí, a partir disso, eu montei esse curso, né, que é oriundo desse projeto chamado ECOA, Equipe Cultural Olhos Abertos. E a gente foi crescendo, outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo dessa trajetória teatral foram aparecendo, e hoje a gente tem em torno de 400 alunos do Rio de Janeiro todo e região metropolitana, né? Então a gente tem muito aluno da Baixada Fluminense, muito aluno aqui de Niterói, de São Gonçalo, Zona Norte, Zona Sul, enfim, de todo o Rio de Janeiro, que vem para lá para fazer teatro de graça. Né? A gente não cobra nada pelo curso. Né? E qual a duração mais ou menos do curso? Assim? O curso ele dura 4 anos. Né? Então, ele entra lá para ter aulas de interpretação, história do teatro, literatura dramática, enfim, por aí vai. Sociologia, filosofia... E a gente vai dando esse curso... Gratuito? Gratuito. Caramba, cara. Gratuito. Os professores são voluntários. Na verdade, eu parto de uma premissa de que é possível a gente trazer algo de qualidade sem cobrar. Para quem não pode pagar. Né? Eu acho que para quem pode pagar, vai fazer um curso pago, tem um monte por aí. Mas tem muita gente que quer fazer teatro e não pode pagar. O nosso Estado não dá formas dele fazer, ou se dá... são poucas vagas, então a gente cria possibilidades dele de transformar, né? Que a gente acredita que o teatro é transformador daquilo que ele faz. Então, nesses 9 anos, a gente teve muito sucesso, sabe? A gente teve muita gente que mora não sei aonde, nunca viu teatro na escola, nunca viu teatro em nenhum lugar e está lá e desenvolve, o cara já está atuando. Eu tenho vários casos de pessoas, inclusive, que estão no mercado hoje fazendo alguma coisa, ganhando seu dinheiro com teatro. Porque eu até estava vendo uma matéria outro dia né, a gente entra nessas discussões, o pessoal falando assim, porque você quer educar ou ajudar a população, né, a população tem poucos caminhos para trabalhar. Eu falei assim, não, educação... Na realidade, a gente estava até vendo essa coisa até de que estavam criando leis para a pessoa ser punida se jogar lixo na rua. Só que antes disso, a pessoa, em outros lugares, em outros países, as pessoas são educadas da base, do colégio, em casa. Então, você tendo uma boa base, nem esse tipo de coisa acontece. Né? O problema é que lá atrás, se você vai ver as escolas, você vai ver, hoje em dia as pessoas estão até agredindo o professor. Né, nos colégios. Então, é complexo. Então, quando você chega e você dá uma oportunidade, você fala, não, você tem outro caminho, você tem oportunidade de fazer um teatro. De repente, uma criança que nunca imaginou, está lá naquele colégio que de repente está pensando em sair, mas vai ter uma oportunidade de fazer teatro, caramba, né?
Maravilhoso. É maravilhoso, porque a cabeça muda absurdamente. Não é que nem no esporte. Se você chegar e, de repente, a criança tem uma aptidão, mas não tem dinheiro, né, para fazer isso. Mas chega alguém, dá uma oportunidade, consegue entrar no espaço, tem uma oportunidade de chegar e se criar e crescer em cima disso, nossa. Maravilhoso. E é muito louco, porque a gente vê pessoas que fundamentalmente tem lacunas no ensino básico, né? E outro dia, no ano passado, eu peguei um aluno que parece que ele foi até o meio do ensino fundamental, mas estava lá tendo aula, e eu apresentei um texto teatral para ele, e eu vendo ele tocando naquele texto de uma forma diferente, ele estava meio receoso, porque ele sabia ler, mas tinha aquela dificuldade de entendimento, né? E foi muito bonito, porque quando a gente começa a fazer o trabalho de interpretação, né, que eu dou aula de interpretação, a partir do entendimento daquele texto. Só que a gente vai fazendo isso de forma dinâmica, ele vai andando pelo espaço, lendo texto, fazendo de todas as formas possíveis. Foi muito legal o que ele me falou no final, Gabriel, é a primeira vez que eu leio um texto grande e eu entendo ele. Então, aí você olha nisso, né? Porque até uma vez eu estava até conversando com outra pessoa aqui e a gente bateu de uma certa forma até nessa técnica. Às vezes, não é você aprende a ler, você aprende a calcular, você está entendendo exatamente aquilo que você está estudando. Às vezes a pessoa está ali no decoreba para passar, né? E não está entendendo. Aí, na hora que você é posto à prova pela sociedade ou pelo dia a dia, aí você se vê perdido. Para fazer uma redação para um concurso, alguma coisa assim, e você não consegue nem se coordenar ali, dar um sentido àquilo, às palavras que você está colocando. Então é complexo isso. Aí você vê o grau de dificuldade que as pessoas têm, né? Que aí você vai remeter isso lá atrás. De novo, se você não tiver uma boa base, né, para poder trabalhar isso, coisa e tal. Agora, se você tiver uma base boa e projetos assim, que nem o seu, caramba, eu acho que qualquer criança tem a oportunidade de chegar e, de repente, você está ali numa televisão e você está vendo aquela criança que começou ali junto com você no cursinho ali e está ali, de repente, na televisão fazendo uma novela ou uma peça de teatro, alguma coisa assim. É verdade, porque a gente... É muito bacana você falar isso, porque eu estava pensando aqui que alguns alunos, quando vão ter as aulas e tal, a gente fala assim, mas eu não quero ser ator, né? Aí eu falo assim, não, mas o que a gente faz não é para você ser ator. Você pode vir a se tornar um ator. Eu não estou aqui para transformar você no ator. A gente, inclusive, chama lá de ator cidadão, né? Eu quero formar um cidadão. Quero formar um cara que pense a sociedade que ele vive, que pensa o espaço que ele vive. Então, a gente tem professores de história, eu tenho médicos, eu tenho advogados, tenho galera que está desempregada também, carpinteiros, pedreiros, enfim, várias pessoas. E se a gente tiver em cada canto de pessoas que possam pensar a sociedade de forma diferente, eu acho que a gente já está transformando alguma coisa. Mesmo que seja aquela ideia louca que eu falei no início, que a gente tem que transformar o mundo, mas não tem como transformar o mundo sem transformar primeiro o indivíduo, né? Eu preciso transformar. Exatamente, porque às vezes aquela pessoa ali tem um talento, mas ela precisa ser meio que lapidada ali para poder chegar ao ponto daquilo que você está vendo que ela pode te dar, né? No caso, né? Você precisa trabalhar aquilo de uma forma melhor. Então, é complexo.